que vai já começar. Pronto, agora. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Pronto. Bom, pessoal, na aula passada, primeiro, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí na a nossa sétima aula de programação orientada a objetos. E a gente está vendo essa semana, e desde a semana passada, a gente já está começando com o Java. Pessoal, na orientação a objeto, a gente tem muitos conceitos aí que a gente não tratou ainda, mas assim, especificamente eu gosto de fazer, de trabalhar da seguinte forma. Eu gosto de mostrar para vocês os conceitos, vocês fazerem exercícios, e a partir daí a gente é, ver o restante dos conceitos, tá? Os conceitos que eu estou falando são aqueles que a gente chama dos básicos, né? Que são encapsulamento, herança, aí dentro de herança tem superclasse, subclasse, temos outros dois conceitos que são importantes, que são o uso de interfaces e também, a interface não é interface de tela, tá? É interface que já vem do polimorfismo, que é um outro conceito interessante também, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E esse polimorfismo, ele é um conceito que fez evoluir muito a forma que a gente conhece a computação hoje, tudo bem? E a gente vai ver um pouco mais adiante nas aulas. Então, assim, eu queria que vocês, mesmo com qualquer dificuldade que tenham, participem da aula até o fim, tá, pessoal? Então, assim, no meio, se você tiver alguma dificuldade, eu vou passar alguns exercícios tudinho para vocês, mas se você tiver dificuldade de fazer, avisem, dá um grito aí para a gente ajudar, tá? Que a gente tem algumas formas aí de ajudar vocês. Mas, assim, se vocês não se manifestarem, ou então se vocês não participarem, a gente tem problema. Então, mas assim, eu creio que não vai acontecer, tá? Eu creio que vocês vão continuar até o fim da disciplina e vocês vão aprender muito. Na aula passada, a gente viu os operadores aritméticos, lembrando que são geralmente aqueles operadores matemáticos em que a gente. Bom, a gente faz principalmente equações matemáticas, né? E, e nesse caso aqui, a gente também tem um destaque a parte do decremento unitário e do incremento. Eu queria que um de vocês me dissesse qual a diferença desse que vem antes aqui, ó, o mais mais A e o A mais mais. Esse aqui a gente chama de incremento pré-fixado e esse aqui é o pós-fixado. Mas qual a diferença de um para o outro? Vamos supor que eu estou com um comando que vai imprimir o valor de A. E o valor de A, por exemplo, é 1. Deixa eu repetir aqui. Vamos supor que o valor atual da variável A é 1. E eu estou fazendo um incremento pré-fixado e um incremento pós-fixado. Qual vai ser a diferença dos dois nessa situação? Fique à vontade aí para falar. Se alguém falar primeiro aí, pode ficar à vontade. Só com licença. Na verdade, é a visualização da variável. No primeiro caso, ela vai fazer a soma e no final ela exibe o valor da variável que foi adquirido com a soma. E na outra, não. Ela vai exibir o valor da variável e depois fazer o incremento. Aí, esse valor ele vai ficar na memória, mas no caso não vai ser exibido o valor, por exemplo, 3, se fosse 2 mais 1, né? Vai ser só exibido o valor lá de A. Antônio, É foi a muito boa a sua colocação. Foi muito boa a sua colocação. Eu queria só saber se todos aqui entenderam o que o Antônio colocou. Ou já entendem também o que seria o incremento pré-fixado e o pós-fixado. André Mar disse que sim. Alejandro. Eu queria assim, Vitor não Eu ainda entendeu. estou meio confuso.
Não entendi muito bem Tá. dessa. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Primeiro, deixa eu abrir o bloco de notas. Deixa eu só ver aqui. Bom, eu vou colocar um programa aqui para a gente entender, né? Vou colocar bem simplesinho. Int a igual a 1. Papai está dando aula. Genial. Fecha aí a porta, depois a gente conversa. Minha filha aqui. Então vamos usar. Estão visualizando aí o bloco de notas? Sim, professor. Então vamos supor aqui eu declarei uma variável A, né, que é valor 1. Vamos supor aqui dentro do código, tá? E aqui eu vou usar um comando que é o println, que é do pacote system.out. Eu vou colocar aqui, imprimir o A. Aí vou aproveitar aqui o código. Pessoal, usem muito esse Ctrl+C e Ctrl+V aí, tá? Quando fizer código para vocês. Então aqui eu vou ter o mais A e o A mais mais. Isso aqui a gente chama de incremento pré-fixado. Esse aqui nós chamamos de incremento pós-fixado. Isso aqui é um código, tá? Algumas observações aqui, ó. Após todas as linhas eu coloquei o ponto e vírgula, tá? Observem aí. Tudo bem? Aqui eu coloquei um comentário. Esse comentário com o barra barra indica um comentário de uma linha só. Então eu posso botar aqui após o comando. O que que vai acontecer? O comando vai ser executado, tá? Porque o comentário está após esse comando. Uma observação, se eu tivesse feito o comentário aqui, ó, esse comando, a linha toda seria um comentário, tudo bem? Então eu teria, ela não seria considerada aqui no meu código. Aí agora vamos escrever aqui a tela. Então o que é que acontece? Aqui embaixo é o que vai aparecer na tela, tá? Vamos supor que eu executei o meu código, tá? Tela, né? Mas eu também vou ter que ter a memória. Todo mundo entende aqui o que é tela e o que é memória, né? O meu negócio fechou aqui do nada aqui, o navegador. Tipo, eu não entendi da explicação lá para trás. Do pré-fixado e pós-fixado. Não, tudo bem. Para entender isso daí, Jonatas, eu só queria que você que você me dissesse o seguinte. Você entendeu por que eu separei aqui a memória e a tela? Eu não peguei a explicação do início lá da memória da tela. Tá. Todo programa, quando eu tenho variáveis dentro dele, isso daí vocês viram na disciplina ATP, né? Todo programa que você escreve, aqui eu tenho um comando que é o int a igual a 1. O que está acontecendo? Eu estou declarando uma variável que é a variável a, e eu estou atribuindo a ela o valor 1. Jonathan, para que serve uma variável? Para indicar um negócio na tela. Esqueci agora. Eu acho que é para indicar uma sequência de caracteres que vai botar se é char, se é int, se é. Eu acho que é isso. Não estou lembrado aqui agora. Tá? É mais ou menos isso, tá? Imagina o seguinte, que
que para lembrar de alguma coisa, você anotou aquilo no papel e guardou numa gaveta. Tudo bem? Vamos supor aí que você, para ter a aula de hoje, você teve que guardar em algum lugar, escrever o horário das suas disciplinas. Então, você em algum lugar registrou, ou seja, escreveu num papel, por exemplo, a informação de que hoje, no caso de 13 até as 15 horas, você vai ter a disciplina POO. Então, você tem que registrar em algum lugar. Ou seja, como é que você faz esse registro? Você escreve isso num papel. Aliás, esse papel aqui é da compra que eu fiz lá de supermercado hoje de manhã, né? Eu sempre esqueço lá de tudo que precisa, então eu peço para anotar aqui. Tudo bem? Então tá aqui, isso aqui é como se fosse aqui o meu registro do que eu vou comprar lá no supermercado, por exemplo. Quando você registra alguma coisa, você usa geralmente o papel, certo? Aí o que você faz? Você guarda esse papel em algum lugar e depois você pega esse papel e usa. No meu caso, o que aconteceu? Foi registrado aqui nesse papel o que eu tinha que comprar no supermercado hoje de manhã. Se quiserem ler, fiquem à vontade aí para ver o que está lá no meu o que eu comprei hoje de manhã, né? Aí o que eu fiz? Eu coloquei isso aqui no meu bolso e fui ao supermercado. Chegou lá no supermercado, eu tirei esse papel do bolso e comecei a ler o conteúdo daqui para poder comprar o que eu quero. Então, o que esse papel está servindo para mim? Vamos pegar agora o computador. Esse papel ele é como uma variável. Ela está armazenando informações para mim. Tudo bem? Na verdade, assim, qualquer variável, no caso a variável aqui no nosso programa, é a variável A. Tudo bem? E essa variável é o identificador. O que é meu identificador? Esse papel aqui, que no caso é um lenço de papel, né? Então, esse lenço de papel é como se fosse a minha variável A. Ela está armazenando informações ou dados para mim, tá? O que é a diferença entre dados e informações? Dado, ele é um fato que existe. Informação é esse dado interpretado por você. Então, o que acontece? Se eu desse papel para vocês, talvez vocês vão olhar isso aqui e vão ver assim, carne, feijão, açúcar, macarrão. Vocês podem perguntar, mas para que serve esse papel aqui? Vocês podem chegar simplesmente aqui, amassar o papel e jogar no lixo, porque pode servir para nada. Mas no caso, para mim, eu pedi para anotar essas informações nesse papel aqui, certo? Então, para mim, ele é importante, porque eu estou transformando ele em informação, e que informação é essa? São os itens que eu tenho que comprar no supermercado. Então, ele faz sentido para mim. Para vocês, ele não vai fazer sentido, porque talvez isso aqui, ó, não sejam os itens que está faltando na casa de vocês. Então, assim, ele é um dado para todos nós. Agora, para o professor Antônio, ele é informação. Por quê? E que informação é essa? É aquilo que o professor Antônio teve que comprar hoje de manhã no supermercado. Aliás, se eu for no supermercado hoje à tarde, esse papel já não tem valor nenhum para mim. Por quê? Porque essas coisas aqui, se eu for comprar, eu vou só encher o estoque aqui de compras que são desnecessárias. Então, hoje de manhã ele teve valor e agora de tarde ele não tem mais valor nenhum. Então, o que isso tem a ver com a informática? Esse papel, ele corresponde a uma variável. E essa variável está armazenando dados que estão aqui, ó. Então, nesse caso, a variável A aqui, eu disse que ela é uma variável inteira, certo? E ela está armazenando um dado que é esse número 1 aqui, ó. Uma dúvida, pessoal. Esse número 1 diz alguma coisa para vocês? Tem algum significado para vocês? Eu estou falando assim, na vida de vocês, esse número 1 que está aqui nessa variável, tem algum significado? Ser verdadeiro, ou no caso,
teria referência em números binários. Não, na verdade, assim, tá confuso aí, porque, na verdade, ele não tem significado nenhum para vocês. Isso que eu queria dizer. A confusão. Porque a informação é o conjunto de dados que tem que ter um significado. Exato. Um elemento isolado dado não tem significado nenhum, pode ser qualquer coisa. Exato. A gente teria que complementar com mais alguma informação. Exatamente, o Antônio chegou no ponto aí. Esse 1 aqui, ele é um dado só. E esse dado está sendo armazenado na variável A. E essa variável A, quando eu armazeno algum dado nessa variável A, usando esse comando aqui, ó, A igual a 1. O igual quer dizer, eu estou atribuindo, é atribuição, tá? Eu estou atribuindo o valor 1 à variável A. Esse é o significado desse igual aqui, tá? Então, quando eu atribuo para a variável A o valor 1, essa variável ela vai ser guardada na memória. Então, aqui ó, na memória, o computador vai e escreve esse A aqui, ó. E vai aproveitar e vai dar um valor para ele, ó, 1. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? A minha memória representa como se fosse o meu papel aqui. Ó. Eu estou guardando um valor na memória. E esse valor, como é que eu vou acessar? Eu vou acessar através da variável A. Uma coisa importante, tá, pessoal? Não adianta eu escrever alguma coisa aqui se eu nunca vou acessar. O que é acessar? É eu obter o valor que está aqui dentro. Como é que eu obtenho, nesse caso do papel? Eu vou ler o papel, tá? Já uma variável, como é que a gente acessa o valor dela? Colocando ela dentro de argumentos, aqui dentro de funções. Nesse caso, eu tenho uma função chamada println, tudo bem? E o que a println faz? Ela imprime o valor de A na tela. Então, aqui, o println imprime o valor de A na tela. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, Jonatas, por que eu preciso colocar a memória e a tela aqui? Porque eu quero representar, primeiro, na memória, o valor das variáveis, e na tela eu vou representar a informação que seria apresentada na tela se esse programa estivesse rodando dentro do Java, tá? Então, aqui, ó... Então, numa analogia, então seria memória como um dispositivo de entrada e tela um dispositivo de saída. Né? Se fosse fazer uma analogia a hardware. Também. A memória, ela armazena informações que entraram aí no teu programa. Nesse caso aqui, ó, entrada, A igual a 1. Saída, println A. E essa saída aqui, o println, vai imprimir alguma coisa na tela. Até aí, tudo bem? Você botou aqui direitinho. Deixa eu colocar a informação que você colocou, hein? Memória. Dados de entrada armazenados. Dados de saída. São várias saídas, tá, pessoal? Estou só usando aqui a saída de tela por enquanto para a gente começar a nossa brincadeira, tá? Eu gosto de dizer que é brincadeira porque programar para mim é divertido, tá? Eu me divirto muito programando. Então, aqui, ó, a atribuição do valor 1 à variável A. Tá claro aí para todo mundo? Jonathan, ficou mais claro agora? Acho que ficou agora, que o primeiro seria, no caso, a atribuição do valor, e embaixo imprimir o valor de A, né? Exato. Só para confirmar aqui. Então, assim, esse esquema que eu estou colocando, você até falou uma palavra interessante. Isso aqui é para teste, tá? Eu vou testar esse meu algoritmo aqui, ó. Isso aqui é o meu algoritmo, meu programa, nesse caso aqui, né? Ele não é mais nem um algoritmo, ele é um programa. Porque já está em linguagem, uma linguagem que ela é entendida pelo
não pelo computador ainda, né, porque tem que compilar primeiro, mas já tem uma linguagem de programação aqui, que ela é entendida por um compilador ou uma máquina virtual Java, tá bom? Pode. Então, aqui, nesse caso, já é um programa em Java, o que eu estou apresentando aqui. Então, vamos lá. Para testar esse programa, eu vou primeiro olhar cada linha dele aqui, ó. Então, eu vou começar por essa aqui, ó. Int a igual a 1. Eu vou falando aqui, depois eu vou perguntar de vocês, tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou declarando a variável a, certo? Como um tipo inteiro. A gente viu os tipos na aula passada, né? E eu estou atribuindo, ao mesmo tempo, à variável a, o valor 1. Isso é uma característica da linguagem Java, tá, pessoal? A gente acaba fazendo mais de uma operação dentro de uma mesma linha. A gente vai ver muito isso, tá? Aqui estão acontecendo duas operações, tá? Uma é a declaração da variável a e a outra é a atribuição do valor 1 à variável a. Então, são dois comandos que estão acontecendo aqui. E o que acontece quando eu executo esse comando aqui? Então, na minha memória, vai ser criada uma variável a e o valor dela vai ser 1. Tudo bem? Aí agora vem o seguinte, segunda linha. Primeiro, alguma dúvida sobre a declaração da variável a e a atribuição do valor 1 à variável a? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou só pedir um favor, tá? Não precisa todo mundo responder. Se alguém tiver a dúvida, avisa aqui, tá? Então vamos por partes aqui, tá? Então aqui, ó, eu declarei a variável a, então aqui na minha memória ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai deixar uma variável a aqui em branco, sem nada. Aí aqui eu atribuí o valor 1 à variável a, na mesma linha. Então aqui na memória ele vai ficar a igual a 1. Tudo bem? Aí agora vamos ao segundo comando. Segunda linha aqui, ó. Uma coisa importante, tá, pessoal? O comando aqui é println. Println quer dizer o seguinte, ele vai imprimir o valor que tiver aqui dentro, a string que tiver aqui dentro, na tela. É isso? Desculpa, não na tela, mas na saída padrão. Guardem essa informação. Saída padrão. Então, na saída padrão, que a princípio é a nossa tela. Professor, o que seria CLN? CRN, onde é que você está vendo isso? Não entendi. Não, o que seria o LN ali? println, tá. Println. O que seria CLN? É imprimir, tá? LN é a abreviatura de line. Então, println quer dizer, ele vai imprimir e pular uma linha. Aliás, assim, a gente não separa muito, tá? O nome do comando é... É tipo printf e depois escrever depois o /n, né? Que é como se fosse pular uma linha. Só que nesse caso é uma forma de reduzir. Exato, ele vai imprimir esse valor que está aqui dentro, tá? E vai pular uma linha. Então, agora vamos fazer o seguinte. Ele está falando assim, olha, println a. Como a é uma variável, o que vai acontecer? O computador, ele vai entender o seguinte, olha, eu vou ter que imprimir algum valor. Que valor é esse? É o valor de a. E qual o valor de a? Aí ele vai lá na memória e vai buscar. E aqui na memória ele achou o valor de a. Olha, o valor de a é 1. Então, aqui eu vou ter que substituir pelo valor 1. Então, o que vai acontecer? O println vai imprimir o valor 1 na tela. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, 1, e vai dar um Enter. O cursor vai ficar na outra linha. Então, é isso que aconteceu aqui. Tá bom? Então, o println, ele pegou o valor de A na memória. Lembre-se, o println, se ele for imprimir uma variável, ele vai sempre buscar na memória o valor da variável
para imprimir. Então, ao invés de imprimir A aqui na tela, ele vai imprimir 1. Por quê? A é uma variável e o valor da variável na memória é 1. Uma coisa importante, tá, pessoal? Isso que eu estou colocando de memória, tá? Isso não existe em lugar nenhum, tá? Isso é só uma representação aqui para a gente fazer os testes, mas você tem que usar isso daí, tá? Até dentro do computador, a forma de armazenar dados na memória são bem diferentes do que a gente pensa. Mas vamos continuar aqui. Então, essa linha aqui, print LNA, já foi executada e o resultado dela foi aqui na tela, o 1. Aí agora eu vou para a próxima linha. Essa aqui, ó. Nessa próxima linha, eu tenho também o println, então eu tenho que imprimir algum valor. E dentro dele, eu vou ter a variável A, mas ela tem um incremento prefixado. Incremento ele vai acrescentar 1 ao valor de A antes de imprimir. Por isso que ele é prefixado. Então, antes de imprimir, o que vai acontecer? Como é que ele vai executar isso aqui? Primeiro, ele vai pegar aqui na memória e vai tirar o valor de 1 e vai substituir por... Qual o valor de A é? Qual é o valor de A na memória, pessoal? É 1. Então, ele vai pegar aqui. Qual é o valor de A? É 1. Então, ele vai pegar esse valor de 1 e vai incrementar ele de 1. Então, vai ficar A igual a A mais 1. Esse incremento aqui, ele quer dizer o seguinte, é a mesma coisa que esse comando que eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar até em comentário, tá? A mais corresponde a é igual a mais 1. Tudo bem? Tá em comentário aqui, tá? Isso aqui é só para a gente explicar aqui direitinho. Desculpa. Tanto A quanto mais A é a mesma coisa que A igual a mais 1. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Mais A. Esse é o comando que eu estou analisando agora. Então, antes de imprimir A, eu tenho que fazer o incremento. O que é o incremento? É isso aqui, ó. Eu vou atribuir a A o valor de A mais 1. Então, o valor atual de A é 1. Então, como é que vai ficar A igual a mais 1? Vai ficar A é igual a 1 mais 1. Então, significa que A é igual a 2. Eu estou usando aqui um comentário, tá, pessoal? Isso aqui eu só estou explicando aqui. Isso não é um comando que vai ser usado, não. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Quando ele executou mais A bem aqui, então ele primeiro incrementou A. E o valor de A, como a gente viu, vai passar a ser 2. E depois o que ele vai fazer? Aí ele vai usar o valor de A. Qual o valor de A agora? É 2. Então, o comando println, o que ele vai fazer? Ele vem aqui na tela, onde está o cursor, ele vai colocar aqui o valor 2. E vai dar um Enter. Aí o cursor ficou na outra linha, vocês vão já ver aparecendo aí. Ó. O cursor agora está na terceira linha aqui. Então, após essa execução desse comando aqui, ó, o valor de A na memória passou a ser 2 e na tela ficou impresso o valor 2. Tudo bem? E depois ele vai para a terceira linha. Agora, dentro da terceira linha, nós temos um println, que imprime qualquer valor, o valor que está aqui dentro na tela, e depois ele pula a linha, né? E o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo o incremento pós-fixado. O que acontece com o incremento pós-fixado? Eu primeiro imprimo o valor de A e depois eu incremento o valor dele. Então, se eu vou imprimir o valor de A, então eu vou primeiro consultar a memória. Qual é o valor atual de A? Aqui está claro na memória que é 2. Então, o que eu vou imprimir aqui, lá na tela? Eu vou imprimir
2, e eu vou dar um Enter. Vou pular para outra linha. Deixa eu só melhorar aqui, né? Então, o cursor agora está na linha posterior, né? Mas ele já imprimiu. E depois eu vou incrementar o valor de A. Então, qual vai ser o valor de A? Aí a gente está usando agora o incremento pós-fixado. A mais mais. O que, que vai ficar? É a mesma coisa. A igual a mais 1. O valor de A é 2. Então, A vai ser igual a 2 mais 1. Então, o valor de A agora passa a ser 3. Aí, na memória, o valor de A aqui vai ser 3. Aí, o meu comando, desculpa, o meu programa acaba aqui. Então, o que é o resultado final do meu programa? Na memória, o valor de A fica sendo 3. A gente não visualiza isso em lugar nenhum, tá? E aqui na tela vai ficar impresso 1, 2 e 2, e vai ficar aqui o cursor na última linha. Jonathan, ficou mais claro agora? Tá, mais ou menos. Eu acho que eu só não entendi se do pré-fixado e pós-fixado, qual é a diferença de um para outro. Tá. O pré-fixado é esse aqui, ó. Mais A. Deixa eu voltar aqui de novo. Tu tem que acompanhar bem, tá? Tu não pode Rapidinho, se professor. distrair aqui, não. Se o senhor colocar para ele mostrar o valor de A na próxima linha, ele vai mostrar 3, né? Ou ele vai continuar mostrando 2? Se eu pedir para ele imprimir A. Não, ele vai mostrar 3, mas eu teria que fazer isso aqui, ó. Ele vai. Entendi. Se eu fizer isso aqui. Entendi. Valeu. Alguém chamando o valor da variável A na memória atual, a última que foi calculada. Alguma coisa chamando, entendeu? Um código do teu programa, né, chamando essa variável, aí pega o valor que está na memória, o último que foi incrementado. Entendi, então. Entendi. Valeu. Vai. Jonathan, eu vou olhar essa linha aqui de novo, tá? Eu vou olhar essa linha aqui de novo. Ok. Quando eu chegar nessa linha aqui, a minha condição vai estar assim, ó. Na memória, o valor de A é igual a 1, e na tela está aparecendo 1 aqui, por causa dos dois comandos aqui de cima, tá? O que acontece aqui quando eu tenho um incremento pré-fixado? É que antes de imprimir o valor de A, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, esse comando que está em azul, Jonathan, faz o quê? Ele aumenta o que está antes do A? Não, só o print LN, ele faz o quê? Ele imprime uma linha, no caso. Né? Imprime uma linha e pula... Ele imprime um valor e pula uma linha. Tudo bem? Isso. Só que o que acontece? Quando eu tenho um incremento pré-fixado, antes de imprimir qualquer coisa, eu tenho que incrementar o valor de A. É isso que está acontecendo aqui. Eu tenho então, deixa eu repetir isso aqui. Antes de imprimir o valor de A, eu tenho que incrementar. O que é incrementar? Eu adicionar 1 ao valor atual de A. Jonathan, qual é o valor atual de A? É 1? Olha para mim. É 1. Depois que eu incrementar aqui, esse comando que eu estou marcando aqui, ó. Depois que eu incrementar o valor de A, ele vai ficar quanto? Vai ficar 2. Vai ficar 2. Aí agora, eu vou pegar o A e eu vou fornecer aqui para o println. O que o println vai fazer com A agora? Ele vai descer uma linha e vai botar o número 2. Eu acho. Na verdade, assim, ele vai primeiro imprimir, depois ele vai descer a linha. Tá bom? Esse é o println que faz. Qual é o valor de A? 1.
Olha aqui na memória. É 2, é 2, é 2. É 2. Então, como ele já incrementou antes e o valor de A na memória ficou 2, agora ele vai pegar o valor de A que está na memória. Qual é o valor de A na memória? 2. E o que o println vai fazer? Vai imprimir qual valor? 2. Então, ele imprime 2 e pula para outra linha. Ó. Vou dar um Enter agora. Ó. Pronto. Aí o cursor está na linha 3 aqui. Ó. Tá vendo o cursor piscando aí? Sim. Então, o println primeiro imprimiu 2 e depois colocou o cursor na outra linha. Uma coisa importante, tá? O println, ele imprime qualquer valor na tela no local onde está atualmente o cursor, tá? Então, o cursor está nessa posição aqui, o println agora vai imprimir aqui. Agora, deu para entender o incremento pré-fixado? Você entendeu esse comando aqui? Eu entendi. Acho que eu entendi. Aí agora vamos para outra linha aqui, ó. Agora é o incremento pós-fixado. O que está acontecendo? O println que está aqui, ó, ele vai imprimir o valor que tiver aqui dentro. Só que aqui dentro ele encontrou um comando que ele vai imprimir a variável A, mas após ela tem um incremento. Então o que está acontecendo? Eu tenho uma variável com incremento pós-fixado. Ou seja, primeiro eu vou usar a variável e depois eu vou incrementar o valor dela. Bem? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar isso. Ó. Então, o println aqui, ó, o que ele vai fazer? Como o A está vindo antes do mais, então, primeiro ele vai pegar o valor de A. Qual é o valor de A agora? É 2. Então, primeiro ele vai imprimir o valor de A. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir 2 e pular para outra linha. Tudo bem? E depois ele vai fazer esse segundo comando aqui, ó, que é o incremento de A. Então, o incremento de A, o que vai acontecer? Ele vem aqui na memória, pega o valor de A. O valor de A agora é 2. Depois do incremento, qual vai ficar o valor de A? 3. 3. Então, agora o que eu executei? Eu já executei a linha toda. Ó. Primeiro, eu imprimi o valor de A, aí ficou na tela o 2 e o cursor ficou na outra linha. E depois eu incrementei o valor de A. Aí o que fez com que na memória o valor de A ficasse 3. Tudo bem? Aí agora Tudo teve bem. um outro aluno, que eu não recordo o nome, que ele pediu, professor, e depois, o que eu faço? O que vai acontecer com o A? Está aqui, ó. Eu coloquei um outro comando aqui que faz o quê? Ele vai imprimir o valor de A, sem incrementar ou decrementar, etc. Então, o println faz o quê? Imprime uma linha e pula. Imprime e pula uma linha. Imprime esse valor na tela e depois pula a linha. Então, qual é o valor de A? 3. 3. Então, o que ele vai imprimir aqui na tela? Aqui onde está o cursor? É 3. 3. E depois ele pula a linha. Ficou mais claro agora? Agora ficou mais claro. Tudo bem? Então, o mais importante é saber o seguinte, quando é que eu uso o valor da variável e quando é que eu incremento. Assim, podia ser também isso aqui, ó, menos menos A aqui, ó. Menos menos A. A menos menos, né? Também funciona do mesmo jeito, só que aqui vai ficar diferente, né? Aqui, ó, se eu for executar rapidinho, isso aqui eu vou fazer mais rápido, tá? Nessa linha aqui, ó, eu vou atribuir o valor de A 1. Então, vou aqui na memória. Deixa eu limpar minha tela, né? Desculpa. Então, aqui eu declarei o valor de A, então A fica para a memória. E eu atribuí o valor 1 a A. Então, A ficou com o valor 1
na memória. Aí depois eu venho para esse comando. Ele está pedindo para imprimir o valor de A e pular a linha. Então, qual o valor de A? Eu venho aqui na memória e vejo que o valor de A é 1. Então, eu vou imprimir 1. Eu vou pular uma linha. Dou um Enter aqui. Ó. Então, esse comando aqui foi executado. Aí, agora eu vou para a segunda linha. Aqui é 1, agora não é mais incremento, agora é um decremento, nesse caso, pré-fixado. Então, o que acontece no decremento pré-fixado? Eu primeiro decremento o valor de A e depois eu imprimo o valor de A. Então, o decremento, o que está acontecendo aqui? Vai ser a mesma coisa que A igual a menos 1. O valor de A é 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, após esse decremento, o valor de A passa a ser 0. E aqui eu vou imprimir o valor de A. Ó. Aí eu venho aqui, como eu vou imprimir o valor de A é 0. Então, eu venho aqui na tela, imprimo 0 e pulo para outra linha. Então, a segunda linha já foi concluída com o valor de A 0 e na tela a impressão do 0 aqui. Aí agora eu vou para a terceira linha. Agora eu tenho um decremento pós-fixado. Isso significa o seguinte, que primeiro eu vou usar o valor da variável e depois eu vou fazer o decremento. Então, vamos fazer aqui. Então, o que vai acontecer com a variável? Ela vai ser impressa na tela aqui, ó, através do comando println. Então, o println vai pegar primeiro o valor de A e vai imprimir na tela. Então, o valor de A está aqui na memória e o valor de A é 0. Então, o println vai imprimir logo o 0 e vai pular para outra linha. Então, está aqui o valor de 0 na outra linha. E aqui eu vou decrementar o valor da variável A. O valor de A é 0. Após o decremento, o valor dele passa a ser menos 1. Tudo bem? Então, eu terminei esse comando aqui, imprimindo o valor 0, pulando o cursor para outra linha, e depois decrementando o valor de A, onde ficou na memória menos 1. Aí agora vamos para a quarta linha aqui. Quinta linha, desculpa. Aí aqui na quinta linha, o que ele fala? Olha, imprima o valor de A. Então, o que ele vai fazer? Ele vai consultar o valor de A na memória. Então, ele vê aqui na memória e consulta. E vê, olha, o valor de A é menos 1. Então, eu vou imprimir aqui menos 1. Então, ele vem na tela, imprime menos 1 e pula o cursor para outra linha. E acabou o programa. Aqui acabou o programa agora. Então, no final do programa, o que aconteceu? Ele imprimiu 1, 0, 0, menos 1 aqui, ó. E na memória ficou o valor de A como sendo menos 1. Tá? Isso é quase uma revisão de ATP, pessoal, mas só que como usando Java, tá? Ficou claro agora o decremento pré e pós-fixado? Eu queria só que alguém respondesse se não entendeu aí. O pessoal Inclusive, tem entendido, né? é importante, professor, porque a gente usa bastante na parte de estrutura de repetição, for, while, né? Então, tem que aprender Sim, a diferença para poder depois não chegar nessa parte da programação e não entender a estrutura de repetição, né? sim. A gente vai ver isso depois. Então, deixa eu minimizar aqui, tá? Pessoal, isso aqui, quando eu for fazer esse programa, ele vai sair rapidinho esse resultado aqui, tá? Então, por isso que eu estou fazendo aqui no Notepad ainda, nem mexi no Java ainda. Então, aqui, esses operadores aqui, a mesma ideia, tá? Só que no operador não pós-fixado, né? Nos operadores normal, que são o mais, o menos, o adição, subtração, multiplicação, divisão, resto.
Tem um sinal negativo e sinal positivo, observem isso, tá? Diferencia o que é negativo e positivo, tá? De incremento e decremento, tá? Agora vamos aos operadores relacionais. Agora é que começa a brincadeira dos operadores relacionais. Então, a ideia aqui dos operadores relacionais é comparar dois itens aqui um com o outro. Nesse caso, ele está comparando A com B. Tudo bem? Esse A e B não necessariamente são variáveis, tá? A gente vai ver. Isso aqui é interessante para a gente ver o comando if, que é o comando se. Tá bom? Então, vamos ver aqui vamos ver um algoritmo aqui. Deixa eu dar uma pensada aqui. Vamos pensar aqui nas entradas. Aqui eu já falei de saída, né? Eu vou fazer um algoritmo rapidinho aqui para dizer o seguinte: se a idade de alguém for igual a 18, quer dizer que ele acabou de completar 18 anos, certo? Se a idade for maior ou igual a 18 anos, eu quero que ele indique que essa pessoa ela é maior de idade. E se for menor que de 18, essa pessoa é menor de idade. Aí, nesse caso, eu vou imprimir 3 valores nesse algoritmo: maior de idade, menor de idade ou menor de idade, maior de idade ou completou 18 anos. Tá bom? Então, aqui eu vou usar as estruturas de if aqui. Então, eu vou criar uma variável chamada idade. Eu vou continuar aqui com a minha memória e eu vou continuar aqui com a minha tela. Professor, acho que faltou check o igual a 1 do lado da idade, lá em cima. Faltou o quê? Desculpa. Tirar esse igual a 1 que está do lado da idade ali, entidade, aí não. Não, tá certo, tá certo. Eu estou fornecendo uma idade que é igual a 1. Eu estou atribuindo mesmo esse valor 1 a idade. Tá certo, João. Mas não seria 18 aqui, no caso? Para fazer o teste aqui? Não. O 18 é o seguinte: se a idade for menor do que 18, eu vou imprimir menor de idade. É a pessoa que é menor de idade, tá? Se ele for igual a 18, eu vou imprimir completou 18 anos. E se for maior do que 18, eu vou imprimir maior de idade. Tá bom? Eu vou fazer isso para quê? Para a gente ver esses operadores relacionais. A gente vai ver aqui, ó, o igual, tá? E a gente vai ver o maior que, e a gente vai ver o menor que e o maior ou igual a alguma coisa. Então vamos aqui, ó. Então, como é que eu faço? Primeiro, quais são as entradas de dados? É a idade. Só que, por enquanto, eu vou fazer a minha entrada de dados usando só atribuição dentro do programa, tá? Eu não vou solicitar do usuário. Depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente solicita do usuário um valor qualquer para uma variável, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? O objetivo do meu algoritmo é informar se alguém é maior de idade, menor de idade, ou se ele completou 18 anos. Então, aqui eu vou usar o comando if. Eu vou fazer agora o primeiro caso de menor de idade, tá? If idade menor do que 18. Aí eu vou imprimir aqui, né? Aí eu vou imprimir aqui menor de idade. Lembrando que o if pode ter aqui
as chaves, né? Para dizer quando ele começa e quando termina. Só que nesse caso, como eu só tenho uma linha, eu não sou obrigado a usar as chaves, tá? E se eu quisesse, eu poderia colocar até assim, ó. Tudo na mesma linha, tá? Mas não é muito bom fazer isso. Então, o if, eu sempre faço o que a gente chama de indentação, ou seja, eu afasto o comando que foi executado por esse if aqui. Se essa condição for verdadeira, eu sempre coloco aqui 2 espaços aqui logo depois, tá? Então, essa aqui é a condição para o caso da idade seja menor do que 18. Então, ele vai imprimir a informação menor de idade. If idade igual a 18, system.out.println completou 18 anos. If idade maior ou igual, deixa eu botar aqui junto, né? A 18, eu vou imprimir maior de idade. Todo mundo entendeu o programa aqui? Então, onde é que estão os operadores relacionais que eu estava falando aqui, ó? Aqui são os operadores relacionais, ó. Eu estou usando o igual, o menor que, tá? E o menor e o maior ou igual a alguma coisa. Então tá aqui, ó. Eu estou usando o operador relacional menor, o operador relacional igual e o operador relacional maior que. Maior ou igual a alguma coisa. Então o que quer dizer, ó? Se idade menor do que 18, imprima menor de idade. Se idade igual a 18, imprima completou 18 anos. Se idade maior ou igual a 18, imprima maior de idade. Então vamos executar aqui com esse valor de 1 aqui, ó. Int idade igual a 1. O que vai acontecer? Int idade, eu vou colocar a variável idade na memória. E aqui se atribuiu o valor 1 à variável idade. Aí eu vou botar aqui idade igual a 1. Deixa eu só fazer uma coisinha de diferente aqui, para a gente trabalhar. Eu posso declarar uma variável assim, ó. E depois atribuir o valor dela desse jeito aqui, ó. Tudo bem? Então vamos fazer desse jeito aqui para vocês verem a diferença do outro que eu tinha usado antes, né? Então, it idade. Eu só declarei o valor, desculpa, uma variável chamada idade. Tudo bem? Aí a outra linha, eu atribuir, fazer uma atribuição aqui, ó. Eu estou atribuindo o valor 1 à variável idade. Observe que o comando de atribuição, ele é um igual sozinho, ó. Então, esse igual sozinho é um comando de atribuição. Então, aqui vai ficar idade igual a 1. Certo? Após a execução dessa segunda linha aqui, ó. Aí agora vem uma condição. If idade menor do que 18. Então, qual o valor de idade? Primeira coisa que ele vai perguntar, qual o valor da variável idade? Aí ele vem na memória, olha, o valor da variável idade é igual a 1. Então ele vai fazer a seguinte pergunta aqui, ó. 1 é menor do que 18?
Sim, 1 é menor do que 18. Então, isso aqui vai ser o resultado verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir isso aqui, ó. Ele vai executar esse comando aqui. E esse comando diz, olha, imprima esse valor aqui na tela. E que valor é esse? É uma string denominada menor de idade. Então, ele vem aqui na tela o cursor está na primeira linha, né? Então, ele vai imprimir aqui menor de idade. E vai pular para outra linha. Então, esse aqui já foi executado. Aí, agora, vamos executar esse comando aqui, ó. If idade... Deixa eu aumentar aqui um pouco, né? If idade igual a 18, ou seja, o valor da variável idade, ele é 18? Essa é a pergunta. Qual é o valor da variável idade? Aí ele vem aqui na memória. O valor de idade é igual a 1. Então, aqui ele vai perguntar, 1 é igual a 18? Isso aqui é verdadeiro ou falso? É falso, porque 1 não é igual a 18, é falso. Então, ele não vai executar esse valor aqui, ó. Então, ele vai para a próxima linha. Aí ele vai perguntar, se idade maior ou igual a 18, faça isso aqui, ó. Ele está perguntando, qual o valor de idade? O valor de idade é 1. 1 é maior ou igual a 18? Não. 1 nem é maior e nem é igual a 18. Então, ele não faz nada. Então, ele terminou o programa e ficou assim, ó. Na tela, ele imprimiu menor de idade. E na memória ficou a variável idade igual a 1. Então, pessoal, o que eu quero destacar aqui? Que os operadores relacionais são usados dentro de estruturas de condição. E a estrutura mais conhecida é o if. Tá bom? É a estrutura de condição aqui. Então, aqui o que aconteceu? Eu tinha o valor 1 da idade, aí ele executou todas essas linhas de comando e o resultado ficou na tela, né? Ele imprimiu menor de idade, assim, ele imprimiu e colocou na outra linha, né? O cursor. Ele imprimiu menor de idade e na memória ficou idade igual a 1. Agora vamos supor aqui que eu vou mudar meu código, tá? E eu vou botar aqui idade igual a 18. Agora eu vou fazer mais rápido, tá? Aí eu tenho que limpar a tela, né? Eu tenho que limpar a tela aqui e a memória, porque meu programa está começando agora. Pronto. Aí agora meu programa, agora eu vou executar um pouco mais rápido, tá? Int idade. Então ele vai declarar na memória uma variável idade. Observe o seguinte, nessa primeira linha, idade fica sem valor nenhum, tá? Fica na memória aqui declarado. Aliás, ele tem um valor, mas depois a gente vai discutir esse valor. Aí, próxima linha, essa aqui, ó. Eu estou atribuindo o valor 18 à variável idade. Então, aqui na tela, na memória, desculpa, vai ficar idade igual a 18. Aí agora ele vai executar esse comando aqui. Idade é menor do que 18? Aí ele vai consultar qual o valor da variável idade. Ele vai lá na memória e encontra, olha, o valor da variável idade é 18. 18 é menor do que 18? Não. 18 não é menor do que 18. 18, na verdade, é igual a 18. Então, isso aqui é falso. Então, ele pula essa linha aqui. Ele vai para a próxima. Se idade for igual a 18, faça esse comando aqui, ó.
Qual o valor de idade? O valor de idade é 18. 18 é igual a 18? Sim, isso é verdadeiro. Então, ele vai executar esse comando aqui, ó. Que comando é esse? Println. O que ele vai imprimir? Essa string aqui, ó. Completou 18 anos. Então, ele vem aqui na tela, onde tiver o cursor, e o cursor está na primeira linha, aqui piscando, né? Então, ele vai escrever aqui, completou 18 anos. Por que ele está escrevendo aqui, completou 18 anos? Porque é o valor que está aqui dentro do argumento do println, completou 18 anos. Aí ele vai para a próxima linha aqui, ó. Próxima linha faz o seguinte: se a idade for maior ou igual a 18, execute esse comando aqui. Então ele vai perguntar: idade, qual o valor de idade? Ele vai na memória e disse que o valor de idade é 18. 18 é maior ou igual a 18? Isso aqui vai dar verdadeiro, porque 18 é igual a 18. Então, se isso aqui é verdadeiro, ele vai executar esse comando aqui. E esse comando diz o seguinte, olha, imprima na tela esse valor aqui e pule uma linha, certo? Então, ele vai imprimir maior de idade e depois vai pular uma linha. Então, ele vem aqui na tela. Opa, esqueci de pular antes, tá? Então, ele vai escrever maior de idade e vai pular a linha. Aí ele vem para cá e o programa acaba. Então, qual foi o resultado desse programa? Na tela, ficou impresso, completou 18 anos e maior de idade. Isso significa o seguinte, ó, a idade do sujeito é 18 anos. Então, ele completou 18 anos e é maior de idade. Pessoal, alguma dúvida aí nos operadores relacionais? Vocês entenderam qual é o uso dele? Eu estou comparando dois itens aqui, ó. Uma variável e um valor, tá? Eu poderia comparar duas variáveis também aqui, eu poderia comparar dois valores também, tudo bem? Mas aqui eu estou comparando uma variável a um valor. Bom, se eu estou comparando uma variável, essa variável tem que ter um valor também. Então, eu tenho que ir na memória e buscar o valor da variável para poder fazer a minha comparação de forma correta. Então, é isso. Então, para que servem os operadores relacionais? Para fazer comparações entre dois itens. Tudo bem? Opa, desculpa, isso aqui não é operador relacional, isso aqui é um comando de atribuição, tá? Então, os operadores relacionais que eu usei aqui foram o maior, menor que, né? Esse aqui é o menor que, esse aqui é o igual a, e esse aqui é o maior ou igual a alguma coisa. E quais são os operadores relacionais que eu tenho? Está aqui, ó. Eu tenho o igual, o diferente ele é o exclamação e o igual, seguido do igual, né? Eu tenho o maior que, o maior ou igual a, o menor que e o menor ou igual a. Entendeu esse código aqui? Eu estou trabalhando aqui, pessoal, um pouco de lógica de programação também, tá? Só para revisar para vocês. Porque, assim, é muito importante que vocês entendam como pensa o computador, tá? E vocês entendendo como pensa o computador, como que o computador entende as instruções, né? Vocês vão poder construir os códigos de vocês muito bem. Alguma dúvida aqui? Fique à vontade para perguntar, tá? A gente está com tempo aqui. Na verdade, tem que encerrar a aula daqui a pouco, né? Mas como vocês não têm aula daqui a pouco, eu posso ficar tranquilo. Então, na aula de hoje, o que nós vimos?
tanto os operadores relacionais, tá? E a gente viu também a parte de comandos de impressão e também a gente viu os comandos de atribuição, declaração de variáveis e também os operadores relacionais aqui, ó. E a gente acabou aqui de, vamos dizer assim, ainda vendo o comando condicional, que é a estrutura de condição, desculpa, estrutura de condição, que é a estrutura se. Tá? E nesse caso aqui, o que, que a gente está vendo? O se usando apenas um comando, tá? Quando eu uso apenas um comando, eu não preciso usar o abre chaves e o fecha chaves, como eu estou mostrando aqui, ó. O abre chaves e o fecha chaves, do jeito que está aqui, funciona? Funciona. Isso aqui você pode escrever o código de vocês. Mas para simplificar, vocês podem, não precisam, não são obrigados a usar o abre chaves e o fecha chave quando vocês só tiver uma linha de comando dentro da minha estrutura se. Nesse caso é o comando if. Tá bom? Então esse foi o resumo da aula de hoje. Eu prometi na aula passada passar um exercício, tá? Mas agora eu vou passar mesmo, tá? Então fiquem atentos aí para o CIGA, que daqui a pouco eu vou disponibilizar os vídeos das aulas, tá? Das aulas anteriores lá que eu ainda não postei. E também eu já vou colocar um exercício aqui nessa parte de comandos relacionais, de estrutura de condição, if, né? Atribuição, declaração de variáveis. Tudo bem? Aí fiquem atentos lá para vocês poderem fazer os programas em Java aqui. E outra coisa também, leiam a apostila de Java da Kaelon, que está lá no Cigar. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, agradeço aí a vocês pela participação aí na disciplina, bons estudos e até a próxima aula, que vai ser na sexta-feira, tá? No horário das 14 horas. Obrigado aí, turma. Um abraço. Um abraço. Fique com Deus. Obrigado. Assim, escreva o nome de vocês, tá, pessoal, no chat aí para poder fazer a chamada. Boa tarde aí, professor. Valeu a aula. Valeu. Só falta para a gravação. Falou. Até.